fiz para a aula de hoje? Eu verifiquei ontem aquelas questões em que vocês apresentaram mais dificuldades, aquela que teve o menor percentual de acerto, para a gente retomar o conteúdo dessas questões na aula de hoje, tá? Não vou corrigir propriamente as questões do simulado, porque isso tem em vídeo para vocês na aula do Eclés amanhã. Hoje a gente conversa sobre o simulado. A aula no Eclés de vocês amanhã, a primeira aula no Eclés, tem toda a correção do simulado. E daí a próxima aula nossa, que é amanhã, de novo, a aula online, a gente já começa um novo assunto lá do nosso livro. Tá? Na verdade, é uma sequência de números negativos, tá? A gente começou com números negativos no Eclés na outra semana, e a gente continua. E, por sinal, nem coloquei números negativos no simulado ainda, tá? Considerando que é um conteúdo novo, que a gente recém está introduzindo, deixei ele para o nosso próximo simulado, porque eu acredito que haverão outros, tá? Dependendo do tempo que a gente ainda ficará em aula, assim, cada um na sua casa, né? Dependendo do tempo que a gente ainda ficar, provavelmente haverão outros simulados. E preparem-se, tá, amores? Preparem-se bastante aí para os simulados. Muito bem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Ok, uma das coisas ali que vocês apresentaram um pouco de dificuldade foi na questão das retas. Deixa eu minimizar aqui o nosso zoom agora em cima da minha tela para eu enxergar certinho. Ok. Foi na questão de retas paralelas. Tinha uma atividade lá que eu botei um esqueletinho e perguntei para vocês do osso da canela o que a gente poderia deduzir. Ainda coloquei uma dica, lembrando que os nossos ossos não podem ser prolongados infinitamente. Por que eu coloquei essa dica? Por causa do que está aqui, ó, nessa tela que eu coloquei para vocês agora aqui. Nós temos que ter em mente que retas, quando nós estamos falando de matemática, elas são linhas retas infinitas, tá? Quando a gente fala em reta, em qualquer outro conceito, qualquer outra coisa, tranquilo, reta é uma reta. Agora, se você estiver falando em reta, pensando num conceito matemático, é uma linha reta infinita, certo? É só isso que você precisa pensar, é só isso que você precisa saber de reta. É uma linha reta infinita. Reta, esse exemplo aqui, tá? Quando você for fazer uma reta em matemática, uma linha reta, e por que tem essas duas setinhas aqui na ponta? Indicando que ela é infinita para ambos os lados. Ela vai crescer infinitamente para um lado e para o outro, tá? Isso é uma reta em matemática. O segmento de reta, como diz aqui no conceito, é uma parte da reta marcada por dois pontos. Então você tem aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Segmento de reta é só esse pedacinho que está entre A e B. Tá? O que passou do B para cá, o que está aqui antes do A, não faz parte do segmento de reta. Então, o segmento de reta ele é um pedaço definido. Ele tem um tamanho específico. Aqui não foi informado para nós o tamanho, mas podia ter sido. Podia ser centímetros, metros, podia ter um tamanho informado ali definido para nós. E semi-reta, tá? Ela é uma reta que tem um início marcado por um ponto, mas não tem um fim. O fim é infinito. E o exemplo que a gente tem está aqui embaixo, então, ó, ele começa no ponto A, passa pelo ponto B, como é semi-reta, ele continua, essa parte aqui continua valendo, e tem aqui essa flechinha, essa setinha indicando que ela cresce infinitamente para este lado. Se nós estivéssemos falando de uma reta numérica, a gente podia dizer que o ponto A está no 3, e que depois ela cresce infinitamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito. Só que antes do 3 ela não existe. Diferente de uma reta que ela vai existir um infinito tanto para antes como para depois. Ela é infinito para ambos os lados. O segmento de reta, então, é apenas um pedacinho aqui definido. E a semi-reta, ela tem um início, mas depois ela cresce infinitamente. Pensando numa reta numérica, poderia crescer para a direita, que são os números positivos, ou poderia crescer para a esquerda, que são os números negativos que nós estamos estudando agora. Considerando o exemplo que eu dei antes dela começar no 3, ela pode começar no 3 e ir infinitamente para o lado dos positivos, ou ela poderia começar no 3 e ir infinitamente para o lado dos negativos. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente para o lado dos negativos. Tá? Então, primeira coisa que você tinha que ter em mente era isso aqui. A reta, ela é prolongada infinitamente. O segmento de reta é apenas um pedaço definido. E a semi-reta começa num ponto definido e cresce infinitamente para um lado ou para o outro. Com isso em mente, daí você tinha que pensar no conceito de paralela, perpendicular e oblíqua.
Aquela questão do esqueletinho te pediu o conceito de reta paralela, tá? Reta paralela são retas que não se cruzam, tá? Não se cruzam. Portanto, não há pontos em comuns entre elas, e a distância entre elas são sempre iguais. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o da partitura musical, certo? As linhas aqui da partitura, elas não se cruzam, tá? E elas permanecem sempre na mesma distância. Se fossem prolongadas infinitamente, elas iam manter aquela mesma distânciazinha ali sempre, 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 tá? Esse é um exemplo de retas paralelas. Retas perpendiculares, elas se cruzam, tá? Concorrentes porque elas se cruzam, tá, gente? As oblíquas também são concorrentes, tá? Na verdade, a gente podia dizer que a gente tem retas paralelas e retas concorrentes. E as concorrentes se dividem em perpendiculares e oblíquas, certo? Então, as perpendiculares são retas concorrentes que formam ângulos retos iguais a 90 graus. A gente terminou de ver também na nossa disciplina ali como medir ângulos, a gente trabalhou com o ângulo de 90 graus, com o ângulo 180, que é o nosso transferidor, certo? Então, ângulos de 90 graus, ângulo reto, esse que a gente vê no cantinho da nossa casa, no cantinho do quarto, no cantinho da sala, ele é sempre um ângulo retinho, tá? E este é o da reta perpendicular. Quando ela se cruzar, ela vai formar um ângulo de 90 graus. É uma reta perpendicular. E as oblíquas, elas também se cruzam, mas elas formam qualquer ângulo que não seja de 90 graus, tá? Qualquer ângulo que não seja de 90 graus, tem duas retas se cruzando e fazendo um ângulo que não é de 90 graus, é reta oblíqua. Se faz um ângulo de 90, é perpendicular. Se não se cruza, é reta paralela. Então, você tinha ali a pergunta do esqueletinho, certo? No vídeo que eu gravei para vocês, vai estar bem explicadinho lá amanhã, mostrando a questão do esqueletinho e tudo, caso você tenha esquecido. Mas pedia para você comparar os ossos das canelas, certo? E o esqueletinho estava paradinho assim, com as pernas bem retinhas. Podemos prolongar infinitamente o osso de uma pessoa? Não, né? Então, o osso tem tamanho definido. De acordo com a altura da pessoa, é o tamanho do osso da sua canela. Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, se a pessoa for mais baixa, mas está definido. Então, a gente não podia dizer que eram retas. Se tinha tamanho definido, é segmento de reta. E, na posição em que o esqueletinho estava, eram paralelas, porque não se cruzavam. Certo? Então, a resposta que você tinha lá era que elas representavam, ou podiam ser comparadas, com segmentos de retas paralelas. Depois, a questão que mais apareceu dificuldade foi a de plano cartesiano. Queridos, o plano cartesiano ele é muito utilizado. Inclusive, eu sei que tem aí uns fãs de Minecraft, e vocês utilizam bastante plano cartesiano lá no Minecraft. Para construir com bloquinhos, e tem até alguns locais lá dentro do jogo que ensinam, inclusive, o uso do plano cartesiano para vocês se localizarem espacialmente nas construções. Só que às vezes parece que lá no jogo é mais fácil, e quando aparece no meio da aula de matemática, vira uma coisa difícil. Mas não é. É a mesma coisa lá do jogo, onde todo mundo se entende, brinca e gosta um monte. Então, olha só, plano cartesiano. O que você tem que ter em mente para você trabalhar com ele sem problema nenhum? Que o primeiro valor que aparece aqui na tua coordenada, nesse caso aqui o nosso primeiro valor é o 6, o primeiro valor que é o 6, você sempre vai procurar ele aqui, ó, no x, tá? Na nossa coordenada aqui horizontal, que é o x. O x sempre estará aqui? Sim, o x sempre estará nessa posição, tá? Ele sempre estará aqui. O y sempre estará na vertical? Sim, o y sempre estará na vertical. Você nem precisa ficar, eu tenho que cuidar onde é que está o x, ele sempre será na horizontal, o y sempre estará na vertical. E mais para frente, quando nós tivermos planos aí em dimensão 3D e tivermos também o z será aquela dimensão 3D, tá? Portanto, o x continuará na horizontal, o y continuará na vertical, sem nenhuma diferença, sem nenhum problema. Então, sempre olhou para a tua coordenada. Primeiro ponto que você tem aqui é o x, o segundo é o y. Você quer o 6 na coordenada x, está aqui na coordenada x. E você quer o 0 na coordenada y. O 0 está aqui. Se o 0 do y está aqui
e o 6 do x está aqui, a gente junta aqui o 6 e o 0. Então, aqui é o nosso ponto de partida, tá? Nós vamos partir daqui. E vamos até onde? Até o ponto 6, 3. 6 no x, 3 no y. 6 no x está aqui, 3 no y. Onde é que está? O 3 do y está aqui, porque entre o 2 e o 4 é o 3, né? Então, nós temos que encontrar aqui, ó, 6 do x, 3 do y, tá aqui o pontinho. Ele tá mandando nós ligarmos esses dois pontos, do 6, 0 até o 6, 3. Então, olha só, depois que a gente está no 6, 3, ele tá mandando a gente sair do 6, 3 e ir até o 5, 3. Então, você tem que vir para o 5 do x. Ó, o 5 do x está aqui. E manda manter no 3 do y. Então, a gente vai ligar ali até o 5 do x e o 3 do y. Agora está mandando sair do 5 e 3 para o 5, 4. Então, permanece no 5 do x, só que tem que vir aqui para o 4 do y. Do 5, 4, vá para o 4, 4. 4 do x, que vai estar aqui, e 4 do y. Do 4, 4, vá para o 4, 5. Então, ó, 4 do x, 5 do y. Do 4, 5, vá para o 5, 5. Então, 5 do x e 5 do y. Aqui é 5, 5, vá para o 5, 6. Ou seja, 5 do x e 6 do y. Do 5, 6, vá para o 6, 6. Então, vem para cá. Do 6, 6, vá para o 6, 7, que é o 7 do y. Do 6, 7, vá para o 7, 7. Então, 7 do x está aqui, 7 do y. Do 7, 7, vá para o 7, 6. 7 do x, 6 do y. Nós viremos para cá. Do 7, 6, vá para o 8, 6. 8 do x e o 6 do y. Do 8, 6, vá para o 8, 5. Então, permanece no 8 do x e vem para o 5 do y. Do 8, 5, vá para o ponto 9, 5. Então, vem para o 9 do x e 5 do y. Do 9, 5, vá para o 9, 4. Então, permanece aqui no 9 do x, mas tem que vir para o 4 do y. Do 9, 4, vá para o 8, 4. 8 do x e 4 do y. Do 8, 4, vá para o 8, 3. 8 do x, 3 do y. Do 8, 3, vá para o 7, 3. Então, 7 do x e 3 do y. E do 7, 3, vá para o 7, 0. E nós formamos uma arvorezinha. Não sei se vocês vão lembrar aquelas atividades que vocês faziam quando estavam lá no jardinzinho, ou no primeiro ano, que tinha que ligar os pontos, né? Do 1 ia pro 2, ia pro 3, ia pro 4, ia pro 5, formava lá uma arvorezinha, um barquinho, um cachorrinho, um bichinho. Fica parecido. Depois que você entende que você tem que cuidar. O primeiro ponto da coordenada sempre será o x, o segundo ponto sempre será o y. Prof, para que inventaram o plano cartesiano? Para a gente desenhar figurinha? Claro que não. Esse exercício aqui é só para a gente aprender a se localizar no plano cartesiano. Ele é bem mais utilizado para você fazer gráficos, certo? Por exemplo, você vê lá quanto que a empresa vendeu em determinado mês e você marca lá no seu plano cartesiano, você vê quanto que ela vendeu no outro mês e no outro mês. Depois, quando você liga esses pontos, forma um gráfico, onde você vai verificar se você teve lucro ou prejuízo, certo? Esses gráficos que a gente tem visto agora, aí, infelizmente, mostrando os dados dos casos de coronavírus e das mortes causadas por coronavírus, todo gráfico ele está amparado sob um plano cartesiano, certo? Os pontos, as coordenadas x e y, te dão os pontos que você depois liga, formando aquela linha do gráfico. Eu não sei quantos de vocês jogavam ou gostavam de jogar aquele joguinho do Angry Birds, que ficava lá jogando os passarinhos raivosos lá nos porquinhos para matar os porquinhos. Acho que a história diz que eles tinham roubado os filhotes deles, os ovos, alguma coisa assim, né? Aquele cálculo que você tinha que fazer ali para poder jogar lá nos porquinhos,
dava aquele desenho assim do traçado, né, para jogar o passarinho, é uma linha que é feita sobre um gráfico de um plano cartesiano, que vem de uma fórmula. No ano a gente vai estudar a fórmula de Bhaskara. Inclusive, tem um software de matemática conhecido como GeoGebra. Quem for curioso, dá uma pesquisadinha, dá até para baixar nos computadores, ele é gratuito. E que trabalha muito com plano cartesiano, com função, é muito bom para trabalhar com isso. E alguns professores de matemática criaram esse jogo do Angry Birds dentro desse software, do GeoGebra, onde o aluno daí, então, ele fazia o cálculo certinho através da fórmula de Bhaskara para fazer essa parábola, e daí o tiro no porquinho era certeiro, não tinha erro, através do cálculo matemático. Então, você vê assim, o plano cartesiano, a gente está olhando ele agora aqui de uma maneira muito simplificada. Ele é útil para muita coisa que a gente pode fazer e pode trabalhar com ele. Aqui a gente está desenhando a arvorezinha. Claro que o objetivo principal dele não é desenhar a arvorezinha, né? Mas são gráficos aí que nos ajudam a fazer leituras mais fáceis de informações do dia a dia. No caso de um empresário, facilita para ele ver se ele está tendo lucro, se ele está tendo prejuízo, onde está, de repente, o problema do lucro não ser aquele que ele queria que fosse, o que ele precisa fazer para mudar isso. Os gráficos auxiliam demais nesse processo de análise. Queridos, uma dificuldadezinha que ainda apareceu para vocês foi na porcentagem, tá? Então, eu trouxe aqui de uma maneira bem resumidinha aqui, assim, bem facilzinha, para tentar explicar de uma maneira bem simples. 20% de 70. Eu só preciso multiplicar o 70 por 0,20 ou 0,2. É uma multiplicação simples, multiplicação com vírgula. Qual é o único cuidado que você tem que ter quando multiplica vírgula? No resultado, você vai contar quantas casas você tinha aqui depois da sua vírgula para colocar lá no resultado também. Tirando isso, é uma multiplicação normal, igual você aprendeu lá no ensino fundamental 1. Então, você multiplicar 70 por 0,2, você encontra aí o resultado de 14, bem tranquilo. Eu sei que tem gente que faz de maneiras diferentes. E vou repetir para vocês, isto é o legal da matemática. Você pode fazer de maneiras diferentes. E você vai chegar no resultado certo. Desde que você siga as regras algébricas, você tem liberdade para trabalhar da forma que você acha que é melhor para o seu entendimento, certo? Então, isso facilita muito. Tem gente que me diz, mas eu prefiro dividir os 70 por 10, depois multiplicar por 2. Tranquilo, não tem problema. Me diz, mas eu prefiro fazer 70 vezes 20 dividir por 100. Tranquilo, pode também, não tem problema, você vai chegar no resultado. Essa forma que eu estou trazendo aqui para você é a forma mais aceita cientificamente. Mas se você eu prefiro fazer 70 dividido por 100 multiplicado por 20, eu prefiro fazer 70 vezes 20 dividido por 100, eu prefiro fazer... tranquilo, todas essas formas você vai chegar no caminho. Usa aquela que te deixa mais confortável, que te deixa mais tranquilo e mais confiante para fazer, tá? Outro exemplo, 15% de 500. O que você faz? 500 vezes 0,15. É uma multiplicação. Só o cuidado que você tem que ter, se tem 2 casas após a vírgula aqui, vai ter que ter 2 casas após a vírgula no resultado também. Só isso. E você vai chegar aí no resultado de 75. Bem tranquilinho. Trouxe um aqui que vai dar um resultado mais quebradinho, tá? 62% de 328. Quando você faz 328 vezes 0,62, o cuidado no resultado é o mesmo, tá? Só vai ter que cuidar que vai ter que ter 2 casas após a vírgula. Só que até agora, aqui, ó, a gente não fazia nada com as 2 casas após a vírgula, né? Como era só 0, 0, a gente cortava fora. Agora não. As 2 casas após a vírgula têm valor, então elas permanecem no nosso resultado, tá? 203,36. São multiplicações simples, só tem que cuidar o posicionamento da vírgula. Se na tua parcela que está sendo multiplicada tem 2 casas após a vírgula, o teu resultado também terá. Certo? É só isso. No mais porcentagem é só multiplicar. Outra questão, queridos, que apareceu um pouquinho de dificuldade, foi a que eu pedi lá com o índice de massa corporal. Ai, prof, mas tinha uma fórmula lá que a gente nunca tinha visto antes na vida. A própria historinha te dizia qual era a fórmula. Te dizia que MC era o peso dividido pela altura ao quadrado. Estava escrito para você. Você só tinha que compreender, interpretar, montar a fórmula. Hoje eu já trouxe ela aqui prontinha para vocês, tá?
Tá aqui, o índice de massa corporal é igual ao peso em quilos, dividido pela altura em metros ao quadrado. E vocês tinham, eu trouxe aqui a tabelinha, tá? Lá na questão de vocês, como a gente só fez a alternativa A, B, C e D, eu nem coloquei essas últimas duas, né? Obesidade de grau 2, que é a severa, a pessoa que está com IMC acima de 35, entre 35 e 39. E a obesidade mórbida, que está acima de 40. Então, eu trouxe uma sugestão aqui. Qual o IMC de uma pessoa com 65 quilos e 1,64 m? Será que essa pessoa está abaixo do peso? Será que ela está no peso ideal? Será que ela está levemente acima do peso? Será que ela já está com obesidade de grau 1, de grau 2 ou de grau 3? Como é que a gente faz para saber? Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, vamos lá. Montei aqui, ó. Você tem a fórmula ali, peso em quilos dividido pela altura em metros, tá? Ao quadrado. Então, ó, o peso da pessoa é 65 quilos. Coloquei aqui na fórmula no lugar do peso. A altura da pessoa é de 1,64 m. Por que eu estou usando 1,64 e não 164 centímetros? Porque a fórmula está me dizendo que eu tenho que manter a altura em metros. Se eu mudar isso, vai dar erro no meu resultado, tá? Então, ó, 65 dividido por 1,64 elevado ao quadrado. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Você tem aqui dentro do parênteses 1,64 que está elevado a 2 aqui fora. Então, quando você faz 1,64 vezes 1,64, você chega lá em 2,6897, um monte de números, que aqui nós arredondamos, então, para esse 9zinho, tá? Quando o número que está depois dele é maior que 5, a gente pode arredondar ele um para cima. 2,69. 65 dividido por 2,69, você tem aí 24,16. Também continua depois desse 6 aí um monte de números, tá? Eu parei na segunda casa decimal normalmente, a não ser que um exercício te peça, defina para você em qual casa decimal você deve parar o teu resultado, a gente para na segunda. A não ser que o exercício diga que ele quer que você calcule até 4 casas decimais. Você vai calcular até 4 casas depois da vírgula. Se o exercício pedir 5 casas decimais, 5 casas depois da vírgula. Se o exercício não define quantas casas decimais você tem que calcular, para na segunda, tá? Para ali no centésimo que tá tranquilo. Então, você tem aí que essa pessoa de 65 quilos e 1,64 m tem um IMC de 24,16. Lá na questão que você teve no simulado, te pedia em qual classificação ela estava e te dava abaixo do peso como letra A, o peso ideal como letra B, levemente acima do peso como letra C e obesidade como letra D. Se nós fôssemos classificar aqui 24,16, estaria em qual dessas aqui? Gente, é isso aí. Ela olhou ali, comparou, viu que 24,16 está entre o 18,6 e o 24,9, está no peso ideal. Ótimo. É isso mesmo. Queridos, eu trouxe essa aqui para a gente revisar um pouquinho, tá? Não foram tantas pessoas que encontraram dificuldade, tinha aquela questãozinha do reloginho, lembra? Que perguntava quando eram 2 da tarde qual o grau, qual o ângulo formado pelos ponteiros do relógio, posicionados um no 12 e o outro no 2. Então, eu trouxe aqui uma curiosidade. Queridos, às vezes eu tenho receio de trazer curiosidade, porque tem gente que fica com medo, fica com pânico, achando que tem que memorizar, que tem que saber isso aqui, quase acha que tem que virar doutor no negócio que eu tô trazendo. Não, é só curiosidade para vocês, tá? Olha só. Por que a circunferência tem 360 graus? Todo círculo, tá? Quando a gente estuda geometria, ele está dividido em 360 graus. O porquê disso? Aqui diz que não se sabe ao certo o motivo pelo qual se estabeleceu que a circunferência seria dividida em 360 graus. Existem 2 possibilidades, tá? Na primeira delas, o número teria sido estabelecido por uma civilização que acreditava ser a Terra o centro do universo. Hoje a gente estuda que tudo gira em torno do Sol. Mas nessa época eles acreditavam que tudo girava em torno da Terra, tá? E o calendário deles tinha 360 dias no ano. Logo, o que se acreditava? Que o Sol, girando sobre a Terra,
levava 360 dias para completar o círculo da Terra. Ou seja, ele andava 1 grau por dia. Certo? E por isso se decidiu a medida do círculo como 360 graus, baseado naquela realidade que eles tinham e que eles acreditavam naquela época. E depois isso acabou ficando estabelecido e hoje a gente continua estudando o nosso círculo dividido em 360 graus. Outra possibilidade, porque aqui disse que existiam duas, né? Outra possibilidade. Os gregos teriam dividido o raio do círculo em 60 partes. Como já seria conhecido que o comprimento da circunferência equivaleria a 2π vezes o raio, e que π valia aproximadamente 3, então teria se estabelecido que a circunferência teria 360 graus, porque 2 vezes 3 vezes 60 são 360. Aqui é uma explicação um pouco mais matemática. Aqui vocês acharam um pouco mais complexa, porque a gente não estudou muito ainda essas referências, né, do π, do raio, do diâmetro, mas a gente vai estudar. Quando chegar nesse momento, a gente vai construir, aí a gente vai brincar de jardinzinho, assim, a gente vai construir o círculo bonitinho com papel, vai medir com barbantezinho, vocês vão conseguir construir bem legal essa ideia aqui do π, do raio, do diâmetro e das relações, das formas que a gente utiliza para fazer esse cálculo. Por enquanto, o que você precisa lembrar disso aqui que a gente está conversando é que o círculo é dividido em 360 graus, ok? Só isso. O resto aqui é curiosidade. Então eu trouxe aqui um círculo grandão, dividido em 360 graus. Na verdade, aqui ele está dividido de 10 em 10 graus, ó. Cada espacinho entre eles 10 graus. Então ele foi dividido em 36 partes. Nós podemos dividi-lo em quantas partes nós quisermos. Na atividade que vocês tinham lá, ele foi dividido em 12 partes, porque ele pediu para você analisar mediante um relógio analógico. Os nossos relógios, eles são divididos em 12 ponteiros, não, 12 números, né? 12 marcações, 12 divisões. Então, o que você tinha que fazer aqui? 360 dividido por 12. Você divide os 360 graus do círculo pelos 12 ponteiros do relógio. 36 dividido por 12 dá 30. Significa que entre cada ponteiro você tem 30 graus. Então, entre o ponteiro que está no 12 e o ponteiro que está no 2, você tem quanto aí? 60 graus. O ângulo que eu estava pedindo para vocês lá na questão era esse ângulo aqui, 60. Se eu estivesse pedindo para vocês o ângulo de fora, 300. Porque sempre a soma dos ângulos do círculo será 360. Se esse aqui marca 60, eu podia conversar com vocês sobre esse ângulo, mas na verdade podia te pedir o valor do de fora. Se o de dentro é 60, o de fora é 300, porque os dois juntos tem que dar 360, certo?